Segunda-feira, começamos mais uma semana de aulas remotas. Mais uma semana vocês aí, eu aqui, morrendo de saudade de todo mundo. Bom, estamos falando sobre humor consciente, lembram disso? Estamos falando sobre usar humor de maneira inteligente. Bom, hoje aqui eu trouxe mais um cartunzinho do nosso amigo Jean Galvão, de quem a gente já está falando desde a primeira aula desse capítulo 6. E hoje ele tem um cartunzinho que vai falar sobre uma coisa que acontece com todos nós de vez em quando. Vamos lá? O personagem diz assim: droga, meu pé dormiu. E olha o que ele faz com o pezinho dele. Será que o que o Jean está criticando? Qual é a crítica que tá rolando nesse cartoon? Bom, pensem um pouquinho aí. Se vocês souberem a resposta, depois vocês me contam, tá bom? Vamos lá então para ver nossa aula de hoje, que vai falar sobre charge. Deixa eu passar para o outro lado aqui. Que vai falar sobre charge. A gente já falou sobre cartoon. Deixa eu voltar para mostrar para vocês aqui. A gente já falou sobre os cartoons, que foi da aula passada, né? E a gente começou aqui falando do Jean Galvão. Opa, engasguei. Do Jean Galvão. E desse personagem dele que virou até um livro chamado Vó, né? E aí continuamos falando dos cartoons e hoje nós falaremos sobre as charges. Então vamos lá. Vamos ver qual é a diferença de cartoon e de charge, tá? Vamos começar lendo uma charge, ok? Leia agora um texto do cartunista Duque e responda o que se pede. O cartunista, ele copia o layout do WhatsApp, né? Da comunicação do computador. Ele copia esse layout, ele cria um grupo. Nesse grupo tá o quê? Animais em extinção é o nome do grupo. Nesse grupo tá arara azul, lobo-guará, o mico-leão dourado, animais que a gente sabe que estão em extinção, que estão quase entrando em extinção, certo? Então, o que acontece aqui? 15 de setembro de 2016, urso panda saiu do grupo, gorila entrou. Beleza? Essas são as informações que a gente tem sobre esse texto que a gente vai conversar agora. A imagem que aparece, ela se parece com uma placa informativa, um anúncio de jornal ou a tela de um celular. A imagem mostra o grupo de um aplicativo de mensagem. Qual é o nome do grupo e quem faz parte dele? Aqui na C, observe o emoji que identifica o grupo. Na sua opinião, por que essa imagem foi escolhida? Vamos voltar aqui, ó. Qual é o emoji que identifica o grupo? Por que será que o Duque escolheu essa imagem para representar o grupo? Na D, a imagem mostra duas alterações no grupo. Quais foram essas alterações? Quando ocorreu essa alteração no grupo? Então, aqui o livro traz para a gente uma explicação que eu acho que nem precisava para nenhum de vocês, né? Emoji é uma imagem que transmite uma ideia ou uma palavra ou uma frase, como alegria, tristeza, surpresa, etc. É usada em mensagens eletrônicas. É o que a gente comumente chama de mensagem não verbal, tá? Não tem palavras, ela é uma mensagem visual. Mas todo mundo. Hoje em dia a gente não se comunica mais sem emoji, né? O emoji expressa a emoção do que a gente quer falar. Principalmente se eu estou fazendo uma piadinha ou se eu estou tentando conversando com um amigo. Quando a gente não usa emoji, acontece muita informação truncada, assim, né? Eu digo uma coisa e a pessoa não entende direito, que eu tô sendo engraçado, que eu tô fazendo uma piada, ou que eu tô fazendo uma pergunta, ou que eu tô, às vezes, bravo mesmo, ela acha que eu tô brigando. O emoji esclarece e explicita tudo o que eu tô tentando dizer, o meu sentimento naquele momento, né? Então, qual é esse sentimento do grupo, já que o emoji expressa sentimento? Na E, ele já perguntou, né? Quando é que ocorre essa alteração? Então, vamos ver aqui o nosso outro texto da nossa próxima página. No 2, ele diz o seguinte: para entender melhor o texto do Duque, leia a notícia publicada
no dia 7 de setembro de 2016 e responda as atividades propostas. Eu vou ler com vocês, vamos lá? Os pandas gigantes não são mais ameaçados de extinção. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, na sigla em inglês, a espécie saiu da lista vermelha e passou a ser considerada como vulnerável. A atualização da lista vermelha da IUCN, por outro lado, trouxe uma notícia de que os gorilas passam a ser classificados como criticamente ameaçados a apenas um passo da extinção. Essa matéria se chamava Pandas saem da lista vermelha de extinção. Foi publicado na ANSA Brasil no dia 7 de setembro de 2016, tá? Aqui tem um link onde ela está disponível. Então vamos lá. Do que trata essa notícia que a gente acabou de ler aqui? Quem saiu da extinção? Da probabilidade da extinção? Quem saiu da lista vermelha da IUCN? E quem entrou para essa lista vermelha? Quem é que está a um passo? Quem é que está quase transformando-se num bicho em extinção? Na B, considerando as informações da notícia, analise novamente o texto de Duque. Na sua opinião, por que o panda saiu do grupo e por que o gorila entrou no grupo? De novo, a gente volta para essa imagem aqui, ó. Por que o panda saiu do grupo e por que o gorila entrou no grupo? Na 3, eu vou ter aqui. O texto do Duque tem como objetivo questionar os acontecimentos cotidianos, o uso dos aplicativos de mensagem de forma bem-humorada ou abordar um fato específico e a atualização de lista de animais ameaçados de extinção de forma bem-humorada. Será que ele está falando sobre o WhatsApp? Ou será que ele está usando o WhatsApp de forma bem-humorada para falar de outra situação? Então vamos lá. Nesse nosso quadradinho verdinho aqui embaixo, tá? Triângulo, olha só, retângulo. Vamos lá? Textos como os do cartunista Duque são chamados de charge. As charge também são desenhos publicados nos jornais, revistas ou sites. E olha só, tem como objetivo tratar os fatos de modo bem-humorado e crítico. Então, a charge vai tratar um fato real, tá? A charge existe a partir de um fato real. Não dá para eu fazer uma charge de algo que não exista. Todos esses gêneros que vocês conhecem, que povoam um site de notícia, jornal impresso, acho que jornal impresso nenhum de vocês mais tem acesso. Talvez um vô, uma avó ainda assina jornal impresso. Mas é bem mais raro, tá? Mas todos esses gêneros textuais que são usados em jornais, em meios de comunicação, eles são gêneros que precisam estar baseados em acontecimentos de verdade. Não pode ser simplesmente ficcional. Ah, tirei da minha cabeça e criei. Não pode ser assim, tá, gente? Então, vamos lá. As charges, elas abordam situações ou pessoas específicas. Para compreender bem uma charge, é preciso conhecer a situação a que se refere. A gente vê muita charge mesmo sobre política. E aí, se eu não estiver por dentro do que está acontecendo na política, por exemplo, eu não vou entender aquela charge, né? Quando eu tenho uma charge política, normalmente está satirizando ou presidente da República, ou deputado, ou STF. São pessoas assim bem conhecidas da grande massa. Não vai satirizar alguém, assim, sei lá, o prefeito aqui de Atalanta, né? Que é um cara que as pessoas não vão conhecer no Brasil inteiro. Ele tem essa charge tem que ter uma representatividade, um peso, tá? Vamos para a página 120? Então, vamos lá. Página 120. A gente tem mais uma charge, vamos ver? Agora, analise uma charge do cartunista Gilmar Machado e faça o que se pede. Então, vamos lá. Vamos ter que mudar? Perguntou a mulher. Sim, os nossos hábitos. Lei do lixo. O homem tá lendo. Agora, eu vou orientar as respostas, mas eu não vou levar vocês até elas, tá? Eu quero ver se vocês já conseguem fazer uma interpretação de texto de uma imagem ou de um texto que tenha texto verbal e não verbal. Vamos lá? Qual é a crítica feita na charge? Qual é a crítica? Quais são esses hábitos que eles estão criticando nessa charge? O humor na charge é criado a partir de a pergunta feita pela mulher
ou a resposta do homem? Qual é a parte que faz a crítica social aqui? C. Releia a fala do homem. A que hábitos você acha que ele está se referindo? Quais os hábitos que a gente consegue perceber aqui que terão que ser mudados? Na D, a gente vai ter. No jornal que o homem está lendo, aparece escrito Lei do Lixo. Você já ouviu falar dessa lei? Na sua opinião, o que essa lei determina? Desculpa. Você conhece a lei do lixo? Se você já ouviu falar da lei do lixo, tudo certo. Se você nunca ouviu, faça uma pesquisa bem rapidinha aqui no Google para descobrir por que essa lei vai punir quem não souber tratar os resíduos que produz. Tá certo? Então, quando a gente tem uma lei que leva o nome de lei do lixo, fica muito óbvio que a partir de agora alguém será responsável por essa produção de lixo, né? Então, vamos lá. Aqui no Sonar, nós vamos ter exatamente isso, ó. Pesquise com a ajuda de um adulto do que se trata a lei do lixo, tá? Se vocês não conseguirem realizar a pesquisa sozinhos, esperem o papai e a mamãe chegar e peçam ajuda. Se vocês já dominam aí a ferramenta de pesquisa, vocês podem pesquisar sozinhos. Mas o problema é que, para entender uma lei, a gente vai precisar da ajuda e da tradução de um adulto, tá? Na 2 aqui do Sonar, a gente vai ter o seguinte, na sua opinião, então é uma resposta pessoal, tá? Não tem certo e errado. A lei do lixo tem sido cumprida? Por quê? Como as pessoas podem colaborar com o cumprimento dessa lei? Pensemos na nossa realidade, tá, gente? A lei do lixo tem sido cumprida na nossa realidade? Aqui vamos para 3. Você sabe como é feita a coleta e o tratamento de lixo na sua cidade? A coleta seletiva? Há aterro sanitário? Com a ajuda de um adulto, procure informações sobre isso. Depois, faça um desenho ou uma colagem que represente a situação do município em que vive quanto ao descarte e tratamento do lixo. Então, ó, vamos ficar atento. Quem mora em Rio do Sul vai pesquisar sobre Rio do Sul, quem mora em Taió vai pesquisar sobre Taió, quem mora em Pouso Redondo vai pesquisar sobre Pouso Redondo. Cada um pesquisa sobre a sua cidade, tá? Para depois a gente conhecer qual é a realidade do meu Alto Vale, né? Nós somos um grupo tão heterogêneo, nós somos um grupo que vem de diversos lugares diferentes. Então, a gente vai pesquisar sobre a nossa cidade, tá? E depois a gente vai, na próxima aula online, ao vivo, a gente vai conversar sobre como é que está acontecendo essa coleta de lixo na nossa cidade, certo? O que a gente tinha para a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês consigam responder todas as atividades, tá bem tranquilo, né? Mas a nossa aula de biblioteca hoje, nós começamos a ler o nosso livro paradidático, A Montanha Encantada. É uma história muito legal, tá, gente? Comecem a leitura do livro, que na próxima aula de biblioteca nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, certo? Espero que vocês gostem da leitura, espero que consigam realizar todos os exercícios com facilidade, certo? Um beijo, boa semana para todos!